eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu já quero, nessa noite, ministrar a palavra do Senhor, e o tema de hoje da palavra é indignação, um fator para a multiplicação. Amém? Pastor, o que é isso? Eu já cheguei aqui na igreja, tanto problema essa semana que eu já cheguei indignado. Pois é, mas há uma indignação que vem de Deus. Existe a indignação que é a indignação da carne. Hoje pela manhã nós estávamos aqui compartilhando com os irmãos e falamos justamente sobre isso. Então o que é a indignação da carne? É quando algo não acontece da maneira que a gente espera e o que a gente faz? A gente murmura, a gente reclama, a gente fala mal, não é assim? Porém, há uma indignação que vem de Deus. E essa indignação que vem de Deus, é essa que eu quero falar, é a indignação que pode fazer você avançar para níveis maiores em Deus e viver um tempo de multiplicação, amém? Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a palavra dessa noite. Que essa palavra seja um alimento para o nosso espírito, essa palavra edifique a nossa vida. Dá-nos, Senhor, revelação, espírito de revelação e de sabedoria no conhecimento do Senhor. Dá-nos luz, clareza daquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a nos direcionar. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos ler lá em João 2, verso 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, que é um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém, igreja? Para algumas pessoas, esse ano que nós iniciamos, esse ano de 2026, vai ser um ano igual os que passaram. Será apenas mais um ano. Pergunte para o seu irmão do lado aí, pergunta para ele: esse vai ser apenas mais um ano para você? Ou vai ser um ano diferente? Nós queremos que esse é um ano da multiplicação, amém, igreja? E quando falamos sobre um ano de multiplicação, nós queremos que será um ano de conquistas. Será um ano para nós vencermos. Amém? Será um ano para você avançar em Deus. Você não fala amém, eu falo por você. Amém, aleluia. Esse é o ano. E nós tivemos aqui 40 horas jejuando, orando, falando o seguinte: Deus, nós vamos avançar como igreja. Vidas serão salvas, vidas serão conquistadas, famílias serão restauradas, porque o teu poder opera através de nós. Então nós cremos que esse vai ser um ano de avanço como igreja. Mas para que isso aconteça, é necessário algo. Diga assim: indignação. Precisamos estar indignados. Você precisa colocar essa palavra no seu dicionário e no seu vocabulário. Porque a indignação é o que muitas vezes vai nos fazer avançar. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela é desenvolvida por ritmos. Então, há momentos que as coisas estão fluindo, não é verdade? Mais facilmente. Há momentos que parece que as coisas não estão fluindo como deveria. Momento que as coisas acontecem rapidamente. Mas há momentos que as coisas acontecem devagar. Quem já passou por isso? Então é como a onda do mar, né? Tem um momento que vem com intensidade, né? E nós aproveitamos aquele momento. Mas há momentos que
não está mais tão intensa assim, aquela onda, para você, né, surfar e viver aquilo que Deus tem para você. E aí então, muitos ficam com dúvida, será que Deus esqueceu de mim? Será que o Senhor continua comigo? Não tenha dúvida disso, o Senhor está com você o tempo todo, amém? Mas é um fato que há coisas, irmãos, em nossa vida, que permanecem como está por muito tempo. E talvez você se encontre assim, muito tempo fazendo a mesma coisa, muito tempo com os mesmos problemas, muito tempo enfrentando as mesmas dificuldades. E muitos têm a tendência de culpar a Deus por isso. Ah, Deus esqueceu de mim, mas Deus não se esquece dos seus. Amém? É importante que você permaneça fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Porém, há um problema que muitos acabam confundindo e se tornam passivos em relação à vida, onde as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Aí você pergunta, e aí, como é que tá? Aí a pessoa fala o seguinte: tá da maneira que Deus quer. Quem já ouviu isso? Tá da maneira que Deus quer. Porém, às vezes essa pessoa não percebe que ela entrou numa zona de conforto, numa zona de acomodação. E hoje eu quero, de alguma maneira, levar você a entender que há momentos da nossa vida que nós precisamos ficar indignados. Indignados. Amém? Há pessoas que elas entram num momento ali, numa zona de acomodação, que se elas não se levantarem com indignação, nada vai mudar. Pode passar a imagem aí, Daniel. Há pessoas que ficam acomodadas na vida, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Se entregou. Muitos se entregam nesse lugar aí, é no sofá, ou na cama. Só quer saber de ficar deitado. Qual é o melhor momento do dia para você? A hora que eu chego em casa e sento naquele sofá maravilhoso. Ou quando eu deito na minha cama. Essa é a melhor hora do dia, pastor. Por quê? Para muitos se tornou um lugar de fuga. De fuga do quê? De fuga da realidade. Mas é importante que você enfrente a realidade. Você não pode ser passivo em relação àquilo que está acontecendo na sua vida e não te agrada. Porque se não te agrada, acredite, também não agrada a Deus. Mas às vezes nós nos acomodamos e pensamos o seguinte: ah, se está acontecendo é porque Deus quer. Deixa eu te contar, às vezes Deus não quer também. Mas Deus não vai se posicionar naquilo que é a sua posição. Se você acomoda, Deus até quer que haja uma mudança, mas se você não se dispõe a se posicionar, indignado com determinadas situações, as coisas não vão fluir, não vão avançar. Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja há anos, e elas se acostumaram a ver o seu familiar sem Jesus. Então para elas é normal. É normal. É normal o fulano ir para o inferno. E está tudo bem. É normal meus filhos não irem para a igreja. E está tudo bem. Diga para o seu irmão, fala para ele: não está tudo bem não. Ah, é normal um casamento ruim. Não, querido. Seu casamento tem que ser um lugar de delícias. Tem que ser um lugar de prazer. Você não, quando sai de casa, você não tem que ver a hora, você tem que ficar ansioso de voltar para casa para ver a sua amada, para ver o seu amado. Mas há certos casais aí que quanto antes sair de casa e quanto mais tarde voltar, melhor. Mas não é seu caso não, aleluia. Mas tem gente que o casamento está ruim, então ele não quer muito contato.
Ele quer, na verdade, se pudesse, distância. Pastor, se pudesse separar, aleluia. Mas como não pode, vou ficar aqui aturando essa bênção. Não, querido. Você tem que se indignar com isso. E orar para o Senhor mudar a situação dentro da sua casa. Você não pode aceitar isso. Amém? Compartilhei esse final de semana com os irmãos. Há filhos de Deus que eles ficam domesticados. Eles aceitam o problema nas suas vidas. Aceitam o diabo estar ali trabalhando, trazendo discussões no seu lar, trazendo dificuldades. Não, querido, é necessário um posicionamento em Deus. Amém? Você não pode ser passivo. Diga, eu não posso ser passivo. Ano de multiplicação é ano de ver grandes coisas acontecerem em nosso meio. Amém, queridos? E é interessante que Jesus, então, ele chega ao templo com o propósito de orar, como registra, Mateus 21:13. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Porque quando ele chega ali para orar, ele vê que tornou-se um lugar para negociação. Então, naquela época era comum esse tipo de comércio no templo. Porque as pessoas elas iam até o templo para quê? Para sacrificar ao Senhor. Não era assim? Só que para facilitar o trabalho delas, elas não levavam o animal de casa. Elas chegavam lá no templo, e aí então haviam ali diversos comerciantes vendendo os animais para quê? Para facilitar. Para que trazer da sua casa, lá de longe, a ovelha? Não, compre aqui comigo, para facilitar a sua vida. E aí então, o que era para ser na verdade algo que fluía do coração, um desejo de sacrificar ao Senhor, sabe, com um coração arrependido, simplesmente tornou-se algo religioso. Vou lá, compro e tá bom, né? Infelizmente, há filhos de Deus nos dias de hoje que eles lidam com a igreja da mesma maneira. Eu estou lá na igreja, então vou lá dar uma ofertinha lá, só para mostrar que compareci. Mas isso é religiosidade. Não é assim que nós devemos fazer, amém, querido? A nossa oferta, ela deve ser fruto do quê? De um coração que ama ao Senhor. E aí então, nós vemos que esse povo que chegava lá, pagava no sacrifício, no animal, um valor exorbitante. Por quê? Os comerciantes tinham que ter o lucro deles. Então, e o Senhor sabia a motivação do coração. E aí então, o Senhor, então, ao ver aquela situação, ele fica completamente indignado. Vira as mesas, expulsa os cambistas. Por quê? Porque revelava então o coração correto. Essa é uma casa de oração. Essa não é uma casa para vocês comercializar, fazer dinheiro. Não, aqui é o lugar para nós buscarmos ao Senhor. Amém, igreja? Então, nessa circunstância, o Senhor combateu justamente isso. E a nossa indignação deve ser a mesma de Jesus. Uma indignação que não é da carne, mas uma indignação que é do Espírito. E essa indignação do Espírito nos leva a certos posicionamentos. Posicionamentos radicais ao olhar de muitos, mas que ele é necessário para mostrar o que de fato você crê. Amém? Outros podem ficar escandalizados. Talvez alguns se escandalizaram com Jesus. Que é isso, Jesus? Para que tanta força assim? Calma. Mas isso mostrou uma santa indignação. Diga assim: a indignação é uma arma contra o conformismo. Cuidado para você não ser conformado. Por exemplo,
Há filhos de Deus que eles são conformados em viver para esse mundo. Eles já se conformaram com isso. Eles não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. É filho de Deus, mas não está preocupado com isso. Ele está preocupado em satisfazer os próprios prazeres da carne. Mas não é o seu caso, amém, querido? Porque você é vencedor em Cristo Jesus. Então nós não podemos ter a forma desse mundo, mas sim precisamos parecer mais com Cristo, amém? E isso vai exigir de nós o quê? Indignação, muitas vezes. Áreas da nossa vida que talvez você já se acomodou. Ah, pastor, é assim mesmo. Eu tenho esse problema com pornografia e tudo bem, faz parte. Deus me ama mesmo assim e tudo bem. Não está tudo bem. Ah, pastor, é assim mesmo, meu casamento é ruim, mas todo mundo tem um casamento assim. Deixa eu te contar, não é todo mundo. Amém? Por quê? Porque Deus tem uma vontade para você boa, perfeita e agradável. Agora, você não pode se contentar com aquilo que é ruim, com aquilo que realmente não é o que Deus preparou para você. E há certos momentos que, se você não se indignar, você não vai sair do lugar. Ah, é porque Deus não quer. Não, Deus quer, mas você precisa cooperar com Ele. A palavra diz que quando nós damos um passo para o Senhor, Ele também dá um passo em direção para nós. Por quê? Porque é assim que funciona. Nós tivemos aqui 40 horas de jejum e oração. Para quê? Para orarmos. E eu lamento que há irmãos que não participam, mas eu quero incentivar você. Próximo semestre, seu pastor vai te avisar, venha. Pelo menos em uma sessão aqui, está conosco. Você vai deixar seu pastor feliz, aleluia. Seu líder de célula vai ficar feliz também. Mas isso vai também gerar em você um despertamento espiritual. Porque esse mundo, ele quer matar a sua fome por Deus, ele quer matar a minha fome por Deus. Impedir você de buscar o Senhor. Então, irmãos, é preciso ficar indignado. Neste ano você crê que Deus quer mover na sua vida? Então, é preciso nos abrir para isso. Então, áreas que hoje estão estagnadas na sua vida, você precisa avaliar. Você se conformou? Você se acomodou? Por quê? Deus tem algo maior, você crê? Muitos homens na Bíblia, eles se indignaram. Então, por exemplo, Moisés se indignou. Interessante que a palavra diz lá em Êxodo 2, que Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, não viu ninguém, fez o quê? Matou o egípcio. Isso demonstrou o quê? Dentro do espírito dele, uma indignação. Porque eles estão escravizando o povo que eu faço parte. Eu não aceito isso. Isso demonstra uma indignação. Beleza, provavelmente ele exagerou aqui, acredito eu. E depois desse episódio ele ficou lá 40 anos no deserto, sendo moído em Deus. Mas a indignação, presta atenção nisso, a indignação estava dentro dele. E depois de 40 anos, Deus o chama para libertar o seu povo. Porque dentro dele havia uma santa indignação. Aqui ele errou, mas já demonstrava que isso era algo que indignava ele. Amém? Moisés era alguém indignado. Outro exemplo, o exemplo de Davi. Davi era também alguém que estava indignado. Lá em 1 Samuel 17:16, diz assim a palavra: chegava-se pois o filisteu pela manhã à tarde, e apresentou-se por 40 dias, lembra disso? Então chegava lá o gigante, durante 40 dias, todos os dias ele chegava e perguntava: tem homem aqui nesse exército para me enfrentar? Só que era um camarada de 3 metros de altura, não parecia um corajoso. O rei Saul, que deveria ter coragem, não se posicionava. Por quê? Porque ele estava acomodado. Mas aí aparece um jovem chamado Davi. E Davi
ao ouvir as ameaças do gigante, ele responde o seguinte: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, gerou nele o que? Uma indignação. Espera aí, o que esse camarada pensa que é? Vim aqui afrontar o povo de Deus. Isso gerou nele uma santa indignação. Amém? Ele ficou indignado. E por isso então ele se posicionou em enfrentar o gigante. Outro exemplo é o exemplo de Neemias. Neemias, quando fica sabendo de Jerusalém, quando ele fica sabendo do estado que estava ali, a cidade, a situação, as muralhas caídas, ele fica indignado com aquilo. E a palavra diz lá em Neemias 2:5, ele diz: se agrada do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar, para que eu reedifique Jerusalém. Ou seja, alguém que ficou indignado, não aceitou aquela situação. Outro exemplo que temos é de Paulo. Em Atos 17:16 diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então aquilo incomodou ele, deixou ele indignado. Ele não aceitou aquilo. Eu quero te perguntar hoje, o que tem deixado você indignado? O que tem incomodado você? Ah, pastor, nada me incomoda, para mim está tudo bom, tudo bem, tudo uma maravilha. Mas às vezes é só problema, é só luta. E o problema é que nós nos acomodamos e achamos que é assim mesmo. É assim mesmo, pastor. Está difícil, mas é assim mesmo. Para todo mundo é difícil. Querido, você é filho amado de Deus. O Senhor tem coisas boas. Os planos de Deus são bons ao seu respeito. Você crê? Mas você não pode se acomodar com aquilo que é ruim. Por isso que dizem, né, que o bom é inimigo do melhor. Porque às vezes nos acomodamos com o que é bom. Ah, tá bom assim. Mas você crê que Deus tem o melhor para você? Pergunta para o seu irmão, você crê que Deus tem o melhor para você? Amém? Eu quero dar aqui, então, alguns exemplos do que nós precisamos ter uma santa indignação. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma santa indignação no meu relacionamento com Deus. Você tem que ficar indignado. Quando você não estiver tendo o relacionamento que deveria ter com Deus. Você não pode achar que, tá bom, só vou no culto domingo, lá, e tá bom demais. Não, Deus quer um relacionamento profundo com você, querido. Amém? Venha no culto, fique firme, amém? Não retrocede não, mas deixa eu te contar, Deus quer intimidade com você. Deus quer estar com você no dia a dia. Deus não é o seu Deus só de domingo não, mas é todo dia. Você crê nisso? Então a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de intensidade, sabe, de paixão. Nós vamos entrar no próximo mês 21 dias de jejum e oração, falando do que? Da noiva, porque nós vamos casar com Cristo. Mas se você não lembra dele direito, não pensa nele todos os dias, tem algo errado. O que está faltando? Paixão. Paixão. Queremos ser uma igreja apaixonada, uma igreja que tem relacionamento com o Senhor, que ama ao Senhor. Posso ouvir amém? Portanto, a nossa vida com Deus precisa ser uma vida de experiências com Deus. Quero te condenar não, mas qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Ah, foi hoje, pastor. Aleluia.
Pastor, faz tanto tempo que eu nem lembro. Tem algo de errado. Amém? Porque quando nós temos um relacionamento com o Senhor, é fácil você se quebrantar na presença dEle. Alguém que está intenso na presença dEle, chora com facilidade na presença do Senhor. E é possível nós medirmos a vida de alguém observando a intensidade que ela faz as coisas. Olha para cá. Há pessoas que elas são muito intensas para ganhar dinheiro. Faz de tudo. Pode chamar ela 3 da manhã, se pagar bem, que mal tem, ela está indo. Mas para orar tudo é difícil. Para ler a palavra são várias justificativas, né? Mas eu quero chamar você para um outro nível, amém, querido? Um outro nível de relacionamento com Deus. Mas para isso você tem que estar indignado. Se você falar, não, tá bom assim, pastor, do jeito que tá bom, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você falar, não, eu preciso realmente, pastor, eu preciso ser mais intenso na oração. Quantos querem ser mais intenso na oração? No louvor, ser mais intenso. Hora de louvar aqui, querido, é para você ser intenso. Ser intenso. Porque os irmãos estão aqui se esgoelando, aleluia e tal. E às vezes você está lá pensando que até que enfim o Santos ganhou. Aleluia. Oh, não, querido, você está aqui para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então louva com intensidade. No seu dia a dia, louva com intensidade. Lá no seu carro, lá no momento que você separa ali para se exercitar, lá na sua casa, vai arrumar a casa, põe o louvor lá. Louva com intensidade, com alegria no seu coração. Amém? Seja intenso nos seus relacionamentos com os irmãos da igreja. Valorize os irmãos da igreja, esteja em comunhão, esteja conectado, seja intenso na célula. Nós estamos retomando as nossas reuniões essa semana, sabe, participe de uma célula, se envolva, se conecte. No culto seja intenso, dê um amém, dê um aleluia, dê um glória a Deus. Jesus ficou indignado porque a sua casa precisava cumprir o papel dela, é uma casa de oração. E a primeira coisa que nós precisamos ficar indignados, irmãos, é a maneira que nós relacionamos com Deus. Sabe por quê? Pastor não pode resolver isso para você, líder de célula não resolve isso para você, o irmão que está aí ao seu lado, olha para ele também não pode resolver isso para você, seu marido não pode, sua esposa não pode, seus filhos não podem, seus pais não podem, ninguém pode, isso é só você, é você e Deus. Amém? Eu, como um canal de Deus, só quero despertar isso dentro de você. Mas a indignação é você quem vai se posicionar nela. Não aceitar a acomodação. Estabeleça alvos em Deus. De leitura bíblica, de oração, de participar das reuniões. Amém, querido? Segundo, indignação por uma vida mais frutífera. João 15, 4 e 8 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornareis meus. Sabe, irmãos, todos nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. E como é que nós somos conhecidos como discípulos? Quando nós frutificamos. Muitas vezes queremos dar desculpas para Deus, para não frutificar. Infelizmente, queridos, há muitos filhos de Deus que eles buscam sentido da vida nas coisas desse mundo, nessas coisas passageiras. Mas tudo que você conquistar aqui, você sabe, vai ficar aqui. Tem problema você conquistar? Não. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você prosperar. Mas cuidado para essas coisas não tomarem o seu coração e te roubarem do Senhor. Amém? Porque quando isso acontece, você deixa de frutificar. E aí muitos filhos de Deus vivem uma vida vazia e não sabem por quê. Uma vida sem sentido. E não sabe por quê. Muitas vezes triste e não sabe por quê.
Porque, querido, você tem que ter uma santa indignação em relação aos frutos que o Senhor quer gerar através da sua vida. Você crê que o Senhor te chamou para frutificar nesse tempo? Amém? Então, para isso, você vai romper os seus limites em Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Você precisa estar indignado em relação a isso e querer frutificar para Deus, não aceitar, chegar lá diante do Senhor, porque todos nós partiremos e passaremos pelo tribunal de Cristo, e aí no tribunal de Cristo, você vai mostrar para o Senhor aquilo que você fez, e vai ser muito ruim chegar lá de mão vazia, sim ou não? Vai ser muito ruim chegar lá e não ter ninguém para apresentar para o Senhor. Não, eu quero chegar lá e mostrar: Senhor, está aqui os frutos, está aqui os frutos, o Senhor me chamou, e eu fiz a minha parte, eu respondi ao Senhor, ao teu propósito, amém? E é nisso que nós somos conhecidos como discípulos, quando nós também temos essa santa indignação por frutificar. E a terceira e última indignação que nós precisamos ter, é uma indignação por uma vida abundante. Eu creio que essa é uma outra área, que você precisa de uma santa indignação, porque você não deve se acostumar com uma vida ruim, aqui na terra. Ah, pastor, mas eu penso na eternidade, e eu creio nisso, eu quero frutificar para a eternidade. Mas deixa eu te contar, Deus é bom, e porque Deus é bom, Ele quer que você desfrute lá, mas também desfrute aqui, amém? Diga para o seu irmão: Deus quer que você desfrute aqui também, viu? E Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas tem irmão que pensa que Jesus veio para colocar ele no deserto. Pastor, é só prova, é deserto, é luta. É óbvio, todos nós passamos pelo deserto, mas deserto é passagem. Diga: deserto é passagem. Se você fica no deserto muito tempo, as coisas não fluem, a abundância nunca chega, tem algo de errado, não é normal, porque Jesus veio te dar vida abundante, e vida abundante fala de tudo, querido, tudo aquilo que é importante para você, que dá vontade de você orar e pedir para Deus, deixa eu te contar, é importante para Ele também, amém? Ah, Senhor, eu quero morar em tal casa, ou num lugar melhor. Se é importante para você, para Ele também é, porque você é filho. Quantos têm filhos? Seu filho pede, você quer dar, mesmo que você não tenha condições, você pensa: puxa, gostaria, porque você ama o seu filho, e você quer o melhor para ele, amém? Você também é um filho amado de Deus, e Deus tem o melhor para você. Então, no que diz respeito a uma vida abundante, próspera, você não pode ficar acomodado, porque Deus tem o melhor para você. Jesus se indigna com os cambistas no templo, pois ali não era o lugar e a forma com que eles estavam fazendo. A motivação estava equivocada, errada. Então, o Senhor não estava ali contra a prosperidade daqueles cambistas, não. A questão ali era a motivação que estava por detrás. Facilitar a vida das pessoas só para que elas, né, não trouxessem de casa e tinham que ali pagar mais caro. Por quê? Eles queriam ter o lucro, né, através daquilo que seria sacrificado ao Senhor. Esse era o erro. Mas o Senhor não era contra simplesmente a prosperidade. Pelo contrário, nós sabemos que em diversos momentos o Senhor reafirma isso, que nele sim, segundo a palavra, nós seremos supridos em cada uma das suas necessidades. Você crê nisso? Eu creio nisso.
Eu creio que nós seremos supridos. Eu creio que nós comeremos do melhor dessa terra. Amém? Eu creio. Eu creio que receberemos 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Mas é interessante que nós precisamos guardar o nosso coração quando falamos de ter uma vida abundante. Porque, irmãos, isso pode se tornar para você uma pedra de tropeço, se você não tiver cuidado. O Senhor quer abençoar e prosperar você? Quantos creem? Mas cuidado para você não viver nessa terra apenas com o alvo de ganhar dinheiro. Porque o mundo vive assim. É ou não é verdade? No mundo você vale aquilo que você tem. O mundo é assim. O que vale é se você tem dinheiro ou não. Então eu te pergunto, por que você quer prosperar? Ah, pastor, eu quero prosperar porque eu vou mostrar para todo mundo que eu tinha capacidade. Pastor, eu quero prosperar para minha família ver que eu não sou um Zé Ninguém. Pastor, eu quero prosperar porque é o seguinte, me humilharam demais. E agora eu quero mostrar para todos o que Deus fez. Essa é a motivação boa? Não. Não. Então por que você tem que desejar prosperar? Você deseja prosperar porque você quer servir com mais potencial aquilo que Deus te chamou, aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Amém? Então você quer prosperar, mas você quer fazer a obra do Senhor? Ou quando você prosperar, você vai falar, não, sabe como é que é, domingo, 6:30, o pastor mandou mensagem, mas é o seguinte, lançou tal filme no cinema e eu vou com a minha família para lá. Pastor, que me perdoe, mas Deus me ama mesmo assim. E Deus ama mesmo, sim ou não? Mano, mas você está desperdiçando aquilo que Deus chamou você. Então cuidado. Por isso que muitas vezes não prospera, porque Deus sabe, se prosperar, no outro dia está desviado. Se prosperar, no outro dia, não quer nem saber de servir a Deus. Não é o seu caso, amém? Você quer ter uma casa maior? Aleluia, quem quer? Diga amém. Mas você quer ter uma célula lá? Para os irmãos se reunir? Ou você vai falar de jeito nenhum, e aqueles irmãos, aquelas crianças abençoadas, vai sujar todo o meu sofá? Você quer um carro maior? Quantos querem? Ou quantos querem ter um carro? Aleluia! Mas você quer carregar pessoas para a célula? Amém. Essa é a motivação correta. Ou você quer tudo para o seu desfrute, pensando apenas em si? Tiago deixa claro lá em Tiago 4, verso 3, acho que não tem o texto aí, Dani, mas se puder colocar por gentileza, Tiago 4, 3, diz assim a palavra do Senhor. Estou encerrando a mensagem, queridos. Tiago 4, 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que eu estou pedindo mal? Porque está pedindo só para esbanjar em seus próprios prazeres. A sua prosperidade, querido, deve ter um propósito em Deus, amém? Se você tem essa santa indignação para viver uma vida abundante, mas consciente, não, eu tenho consciência, Deus é me fazer prosperar, para que eu seja um canal para o reino dEle, um instrumento do reino dEle, nessa geração. Essa é a motivação correta, posso ouvir o amém? Quando essa é a motivação, aleluia. Agora, deve ter em você sim uma santa indignação para prosperar. Você tem que orar por isso. Você tem que querer isso. Amém? E repito, seu pastor não tem como querer por você. Seus irmãos da igreja não tem como querer para você. Amém? É você quem vai gerar isso em Deus. Talvez de ter um emprego melhor, talvez de fazer uma faculdade, passar em um concurso, talvez ganhar melhor, talvez comprar uma casa, um carro. Você entende? Essa indignação deve existir.
deve existir. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Mas se você ficar acomodado, não vai acontecer. Amém? E tudo aquilo que nos indigna em Deus se torna motivo de oração. Amém? Ah, pastor, eu estou indignado. Aí reclama, murmura, né, e critica. Mas essa indignação, deixa eu te contar, não vai mudar nada. A indignação que muda é a indignação que leva você a depender de Deus. A indignação que muda é a indignação que faz você orar. É a indignação que faz você se posicionar, às vezes querer se aconselhar com alguém. Posso ouvir o amém? Então creia, querido, o Senhor tem um propósito para você, uma vida abundante para você, mas é necessário que você esteja completamente indignado. Sabe, em certas questões da nossa vida tem que ter o dia do basta. Amém? O que é o dia do basta? É o dia que você fala, a partir de hoje não vai mais acontecer isso. A partir de hoje eu vou me posicionar de forma diferente. Avalie. No que você está acomodado esses dias? O Senhor tem um ano para nós de multiplicação, um ano de avanço, um ano de crescimento. Não se acomode, querido, em nada, porque Deus tem coisas maiores. Não se acomode. Outra coisa, às vezes, irmãos que ficam apegados com coisas, às vezes pequenas, fica apegado. E Deus tem algo maior, mas fica apegado com aquilo. Não, querido, às vezes você tem que crer, soltar e crer que Deus vai fazer. Amém? É fé, mas é necessário você se posicionar em fé. Amém? Vamos ficar em pé. Essa palavra de hoje é para gerar em você uma santa indignação. O Senhor ficou indignado quando ele entrou naquele templo. Paulo ficou indignado quando ele viu ali pessoas adorando ao Deus que não é o Deus verdadeiro. Davi ficou indignado quando ele viu aquele gigante. Neemias, quando ouviu a notícia de como estava a cidade de Jerusalém, ele ficou indignado. Moisés ficou indignado quando ele viu como estava tratando o seu povo. O que indigna você? Ah, pastor, nada me indigna, está tudo na paz do Senhor. Não, querido, deixa eu te contar, às vezes tem que ficar indignado. Não é indignado segundo a carne, não. Indignado no espírito. Estou indignado com a minha mulher, pastor. Vou mandar ela embora de casa. Não. Isso aí é baboseira. Isso aí é carnalidade pura. Você está indignado, algo aconteceu no seu casamento? Então você vai lá para o quarto e ora, filho. Ora. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, não é carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os espíritos malignos. A nossa guerra é contra eles. Amém? E às vezes, queridos, o inimigo está segurando coisas que o Senhor já te deu, mas está faltando em você uma postura de alguém indignado. Não pela carne, pelo Espírito. Guerreando em oração. Guerreando. Mas, irmãos, infelizmente, há muitos filhos de Deus que vivem uma vida ruim. E está lá, virando a madrugada na Netflix. Ah, tá tudo bem. Não, querido, não aceite isso. Se indigne. Certa vez, o Senhor falou o quê? Se teu olho te faz pecar, arranca ele. Teu braço te faz pecar, corta ele. Isso é o quê? Indignação. Radicalidade. Avalie hoje. O que você precisa hoje se indignar? Eu tenho certeza que enquanto a mensagem aqui foi ministrada, o Espírito Santo falou coisas ao seu coração. Que não é, olha para cá para você ficar condenado.
Não, não, o Espírito Santo ele não te condena. Quem condena é o diabo. Mas o Espírito Santo ele nos traz luz. Ó, ajusta isso aqui. Muda nisso aqui. Amém? E quando ele fala, não te traz um desânimo. Não, pelo contrário, você fica, é isso. Vou fazer isso. Vou mudar isso. Vou ter essa atitude em casa agora. Vou me posicionar assim no trabalho. Não vou aceitar tal situação acontecendo na minha vida, mas a partir de hoje acabou. Essa indignação que se torna para nós um fator de multiplicação. Coloque agora diante do Senhor, feche seus olhos. Os irmãos do louvor podem subir aqui.